Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Alexandre Aires. Muito obrigado, secretário, por ter aceitado o nosso convite. A Secretaria tem feito um trabalho notável na questão dos lixões, do fechamento dos lixões. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador como foi que começou esse trabalho. Em janeiro de 2015, quando assumimos a Secretaria, o governador Renan Filho nos deu 2 desafios prioritários para a política de meio ambiente e recursos hídricos aqui em Alagoas. O primeiro era o encerramento dos lixões e a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos aqui em nosso estado. Certo. E o segundo era levar água para a zona rural dos municípios do Sertão e do Agreste, que sofrem já há bastante tempo com as secas existentes por lá, e a população fica dependente quase que exclusivamente de água das chuvas ou de caminhão-pipa. Mas voltando ao primeiro ponto do desafio, nós idealizamos a criação da lei estadual, que se tornou a Política Estadual de Resíduos Sólidos. Então, Alagoas não possuía nenhum tipo de legislação que possibilitasse os prefeitos, os gestores municipais, a encerrar os seus lixões e destinar corretamente os resíduos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determinou que o prazo para encerramento era agosto de 2014, Wendel. Então, em janeiro de 2015, os prefeitos alagoanos já estavam descumprindo a lei. E nós passamos a dialogar com a Associação dos Municípios Alagoanos. À época ainda, o presidente era o Marcelo Beltrão, depois foi o Hugo Vanderlei, mas todos os dois prefeitos muito preocupados e interessados em criar essa parceria e essa harmonia com o governo de Alagoas para que nós pudéssemos proteger o meio ambiente e, consequentemente, alcançar o fim desejado, que era o encerramento dos lixões. E aí esse trabalho se iniciou em 2015 com muito diálogo, fortalecimento dos consórcios públicos. Alagoas já possuía essa divisão das regiões e os municípios já estavam regionalizados. Nós já tínhamos 7 consórcios públicos criados, mas ainda no papel, e nada implementado de forma oficial e de forma efetiva. E a partir daí nós passamos a discutir, a implementar, criamos a Política Estadual de Educação Ambiental. É importante ressaltar que a Assembleia Legislativa teve um grande papel na aprovação dessas leis e posteriormente sancionadas pelo governador. E começamos a dialogar com os municípios, dando um direcionamento e um planejamento. A política de meio ambiente em Alagoas, ela vive um novo momento, porque agora a gente está fazendo política pública. Acabou aquela época de projetos a curto prazo, que quando mudava o secretário, o projeto ia embora debaixo do braço do secretário. Para você ter uma ideia, o último governo, a última gestão estadual, nós tivemos 8 anos do último governador. Foram 7 secretários de meio ambiente. Então não tem política pública que resista a essa troca constante de secretários e de forma de agir. Então nós estamos agora no 4º ano à frente da secretaria e colhendo esses frutos. Eu estou muito animado e muito feliz com a consequência desse trabalho, porque Alagoas, na sexta-feira agora, nós iremos encerrar os últimos 4 lixões que faltam, que é Penedo, Feliz Deserto, Igreja Nova e Piaçabuçu, e iremos completar os 102. Em janeiro de 2015, só Maceió não tinha lixão a céu aberto. Nós, em 3 anos e 5 meses, conseguimos encerrar esses 101 lixões com a parceria. Eu volto a ressaltar, o papel dos prefeitos foi muito importante, essa adequação e esse interesse dos prefeitos em cumprir essa lei que nós criamos em 2015. E aí, Wendel, Alagoas hoje, na verdade, na sexta-feira, vai se tornar o primeiro estado do Nordeste a fechar 100% os seus lixões. E ontem eu conversava num grupo de WhatsApp com alguns secretários de outros estados e eles querendo entender qual foi a fórmula que nós encontramos. E aí eu já, agora de manhã, recebi um telefonema do secretário Olivier de Sergipe, que está vindo no dia 11 de junho com uma comitiva de técnicos estaduais da Secretaria de Meio Ambiente de lá e com alguns prefeitos, para que possam entender e copiar aquilo que deu certo em Alagoas, para que o estado vizinho também possa se adequar à legislação. A gente tinha uma legislação federal, isso daí já estava sendo descumprido em 2014. Quando chega na Assembleia e isso começa a ser discutido em 2000, aprovado, acho que em 2015. Foi aprovado em 2015, Esse conhecimento, esse plano, o quanto ele é importante se colocar no papel para que isso tenha efeito em 2018? Isso dá... Quando a gente cria uma lei estadual, e eu tive esse cuidado de que a gente buscasse junto ao governador essa priorização da pauta ambiental, a gente traz essa impessoalidade, porque a lei não tem dono.
A lei ela é da sociedade. Então, a saída do Alexandre da secretaria, ou o término do mandato do governador Renan Filho, mas a lei 7749 está vigente, aprovada pela Assembleia e sancionada pelo governador. Então, é aquilo que eu te falei, a gente queria tirar esse campo do projeto para realmente passar para um campo de política pública, realmente uma coisa efetiva e que não tivesse um término a curto prazo. Essa lei veio para ficar e Alagoas dá esse passo realmente à frente dos outros estados e é um motivo de grande orgulho. Eu que sou alagoano e que convivi com Alagoas nos cenários mais negativos possíveis, com os indicadores negativos, nós sempre fomos os campeões. E hoje Alagoas está sendo o primeiro do Nordeste e entre os 5 do Brasil, que cumpriram de forma, que mais avançaram, na verdade, nos últimos 3 anos na política de resíduos sólidos. Por que os lixões são prejudiciais? Olha, eu costumo dizer que a pauta ambiental, ela atua de maneira transversa em várias políticas públicas. A gente estava falando aqui de educação ambiental, é importante que a gente tenha esse trabalho de educação ambiental. A saúde pública ela é muito prejudicada e foi isso que eu levei para os prefeitos. Quando eu demonstrei aos prefeitos que se eles tivessem os lixões encerrados e os seus cidadãos ficariam fariam menos visitas aos postos de saúde e aos hospitais, porque não teriam tanta contaminação. Nós tínhamos lixões aqui em Alagoas que o chorume era derramado em mananciais que, consequentemente, abasteciam as cidades. Então, era um caminho sem volta. A gente sabia que naquela cidade a contaminação por diarreia e por outras doenças, elas seriam uma constante. Então nós fizemos ver aos prefeitos que, trabalhando com educação ambiental, trabalhando com saúde pública protegida, preservada, a partir desse fechamento dos lixões, nós teríamos um ganho, que esse aí eu considero também como um dos principais, que é o ganho social. Nós, além de protegermos, imediato, secretário? O ganho social ele é imediato. Eu tenho hoje históricos de municípios como Campo Alegre, onde o catador de resíduo, que eu não chamo de catador de lixo, o catador de resíduo, de reciclado, já está ganhando R$ 1.500 por mês. Então, através de um fortalecimento, de uma criação de uma cooperativa de catador, com uma parceria da prefeita Pauline Pereira, lá de Campo Alegre, nós conseguimos implementar e fortalecer essa cooperativa. E isso tem se irradiado por vários municípios. O município de Marechal Deodoro, para você ter uma ideia, no último final de semana teve um grande show aqui em Maceió e a cooperativa de lá já veio para fazer o recolhimento do material reciclado do show. Isso aí é um ganho, era um resíduo que iria para o lixo, normalmente. Sim. E isso aí está virando receita para os cidadãos desses municípios e, consequentemente, gerando emprego e renda no município. E dignidade, né? E principalmente dignidade. Qual o papel do Estado, na tua opinião? Você vê que é uma ação em que uma secretaria, um governo do Estado toma como medida, como princípio, e isso daí gera o que está sendo gerado, o fechamento de 101 lixões, né? Nesse sentido, essa mudança, essa transformação social, qual o papel do Estado? Olha, o papel do Estado está previsto, inclusive, em lei. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que a obrigação é tripartite. A União, os Estados e os municípios. Só que quando o legislador federal criou essa lei federal sancionada à época pela presidente Dilma, não se indicou para os municípios de onde viria essa nova despesa, o custo dessa nova despesa. Então, essa foi a grande problemática para que os municípios demorassem tanto tempo para cumprir a legislação. Nenhum prefeito quer deixar de cumprir a lei, nenhum prefeito quer deixar de estar adequado à legislação. Mas eles não tinham de onde tirar esse recurso, como hoje ainda passam por grande dificuldade. Então, nós passamos a dialogar com os gestores, demonstrando que hoje, se você paga um preço determinado por uma tonelada de resíduo que é lançado num aterro, se você investir em coleta seletiva e em educação ambiental, você vai diminuir a geração daquele lixo, daquele resíduo, e, consequentemente, você vai pagar menos. Então, é uma conta matemática que nós explicamos e orientamos os prefeitos e temos aí alguns projetos no que diz respeito à aquisição de equipamentos para ajudar os municípios a assumirem realmente essa obrigação de cumprir a legislação. Eu queria até expandir um pouco, secretário, essa reflexão para o papel do Estado numa outra relação, na relação sociedade e família, onde o que é o papel do Estado, o que é o papel da sociedade, o que é o papel da família nessa situação de resíduos sólidos. Eu costumo dizer, Wendel, que diferentemente da política pública de educação, de saúde, onde a obrigação e o protagonismo é do poder público, no que diz respeito à política pública de meio ambiente, a sociedade tem um papel primordial.
e um protagonismo que ele é codividido, ele é dividido com o poder público. Por quê? Porque não tem governador, não tem presidente da República, nem secretário de meio ambiente, nem prefeito que consiga deixar uma cidade limpa, que consiga gerir corretamente a sua política ambiental, se não tiver a participação da sociedade. Então, nós temos dialogado com a sociedade civil, nós temos levado a educação ambiental às escolas, para que hoje as crianças e adolescentes são multiplicadores naturais, porque já entendem e já têm uma formação educacional melhor do que as gerações, até a nossa e as gerações mais antigas, e isso tem trazido um efeito muito positivo. Eu tenho uma criança e um adolescente em casa que hoje elas têm um costume e uma educação ambiental muito melhor do que eu tinha quando eu tinha a idade delas. Então hoje o Estado e a educação no Brasil ela vem avançando e não tem sido diferente na educação ambiental. Mas nós precisamos de uma participação maior realmente da sociedade nesse contexto, para que a gente possa entender que só deve ir para o aterro sanitário aquilo que não pode ser reaproveitado. O que pode ser reaproveitado tem que ir para a reciclagem. O mundo inteiro ganha dinheiro com material reciclado, o mundo inteiro ganha dinheiro com lixo. E o Brasil ficou para trás e ficou parado durante muitos anos. E nós estamos desenvolvendo esse trabalho aqui em Alagoas, inclusive incentivando a atração de novas indústrias de reciclagem aqui para Alagoas. Alagoas está muito bem localizada perante o mapa geográfico do Nordeste e do Brasil, e que a gente possa realmente gerar emprego e renda a partir desse reaproveitamento do lixo. Secretário, a gente aqui da Assembleia Legislativa, primeiro valoriza, como na TV Assembleia, a presença do senhor aqui para dar esses esclarecimentos, por alguns motivos também. Por exemplo, em 2015 você tem um plano que a Assembleia já via esse trabalho feito de meio ambiente, de planejamento de resíduos sólidos, mas recentemente com a entrada, ou pelo menos com o TAC firmado pelo Ministério Público, muitas vezes a impressão que dava, e eu queria que o senhor comentasse sobre isso, é que os prefeitos agiram nesse sentido por força do Ministério Público estar pressionando mesmo. O que você acha disso? Olha, o Dr. Alfredo Gaspar, ele foi um grande parceiro nesse fechamento dos lixões. Ele agiu de maneira republicana. Como eu te falei, os municípios já estavam irregulares desde agosto de 2014. Então, o Ministério Público poderia ter atuado nos últimos 3 anos, implementando ações penais contra os gestores ou ações de improbidade, mas o doutor Alfredo entendeu a dificuldade dos municípios e resolveu sentar à mesa. Então, nós dialogamos com o Ministério Público Estadual, dialogamos com a Associação dos Municípios Alagoanos e encontramos uma solução pacífica para que nenhum gestor municipal fosse penalizado e que a gente pudesse realmente atender o que determina a lei estadual, a 7749. Agora, é bom ressaltar que o fechamento do lixão é só uma parte do problema. Eu ouvi e já li também nas redes sociais algumas críticas aos gestores municipais e cidadãos dizendo assim, só fecharam porque a justiça mandou. E aí eu discordo, me permita, quem criticou dessa maneira, discordar, porque o fechamento do lixão é só uma parte do problema. Nós temos compromissos com os gestores municipais no que diz respeito à implementação da educação ambiental, à recuperação da área degradada. Então nós temos municípios como Maribondo, como Porto Calvo, que os lixões ficavam na beira da pista. E aí a sociedade, os turistas que vinham conhecer Alagoas, se deparavam com aquela situação degradante. Mas como recuperar essa área degradada? Olha, nós temos estudos que são feitos e está previsto inclusive na lei. Os prefeitos terão por obrigação recuperar essas áreas e é como eu te expliquei, o fechamento do lixão é só uma parte. Nós já temos prefeitos atuando, por exemplo, o Conagreste, que é um consórcio dos prefeitos do Agreste, que hoje destinam os seus resíduos para o aterro de Craíbas. Hoje eles já licitaram para contratar uma empresa para fazer esse estudo e recuperar 19 áreas de lixões na região do Agreste de Alagoas. Então isso aí está previsto em lei, será cobrado pelo Estado e será inclusive apoiado pelo governo de Alagoas para que eles cumpram essas áreas, essas recuperações. Se eu não estou enganado, o aterro sanitário de Maceió, ele foi instalado algo em torno de 2008 ou 2009. Se eu não estou enganado, mas não muda muito desse sentido, não. Quem passa hoje pelo aterro, o antigo lixão, quando foi desativado, vê uma mudança sensível. Você tem, antes de tudo, você tem desenvolvimento econômico, você tem um shopping já instalado ali e outros empreendimentos sendo colocados, prédios e coisas e tal.
Mas a área em si, ela é uma área isolada, embora gramada, nesse sentido. Pode-se ter algum uso desta área após um fechamento do lixão? Pode-se construir um prédio dentro dessa área, por exemplo? Olha, não há dificuldade em você reutilizar a área. Agora, isso depende de vários estudos, de estudos da presença de gases. A lei não impede. Nas áreas. A lei não impede que você reutilize a área. Agora, você tem que prepará-la e todo o investimento de preparação de uma área requer um custo maior. Então, até porque acredito que ainda tenha gases nessa Exatamente. Então, o mais importante é você recuperar e proteger aquela área para que ela possa voltar ao meio ambiente. Uma área que foi degradada e que foi inutilizada durante muitos anos com lixos de toda maneira. Mas corre risco de explosão, secretário, uma área dessa? Não. Inclusive, a área de Maceió ela é monitorada pelo IMA, pela Secretaria de Meio Ambiente de Maceió, e não há risco de explosão naquela área. Nesse sentido, a parceria além do Ministério Público, houve outros órgãos que participaram desse processo? Por exemplo, você acabou de falar do IMA, o IMA esteve envolvido nisso? Isso, o IMA é uma autarquia vinculada à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Alagoas. Quando eu falo na SEMAI, eu estou falando também no IMA também. Que o presidente Gustavo Lopes faz um grande trabalho e, inclusive, o Gustavo tem fiscalizado a atuação, o IMA tem fiscalizado a atuação desses prefeitos. Nós autuamos alguns gestores, todo o trabalho feito pelo Ministério Público foi decorrente de autuações realizadas pelo IMA. O IMA fez as autuações dos municípios que estavam descartando irregularmente e encaminhou ao Ministério Público, que aí resolveu sentar à mesa e nós discutimos a quatro mãos, vamos chamar assim, uma solução pacífica. Então eu poderia destacar 4 órgãos que foram primordiais para essa grande vitória da sociedade alagoana. A SEMAI, o IMA, a AMA e o Ministério Público Estadual. Eu estou aqui com o Alexandre Aires, secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Eu tenho até uma dúvida, por exemplo, se foi falado muito nesse bloco, sobre as dificuldades dos municípios de implantar antigamente e dos consórcios públicos que viabilizaram isso. Eu vou deixar isso para o próximo bloco, a gente vai para um breve intervalo. Eu estou aqui com o programa Ponto de Vista e a gente volta já. O dinheiro gasto para coletar o excesso de lixo poderia ser usado para construir hospitais. O desperdício de água e luz gera gastos que poderiam ser revertidos para as escolas. Para construir um lugar melhor, o primeiro gesto está em suas mãos. Seu consumo transforma o mundo. Instituto Acatu, pelo consumo consciente. Um ex-detento tem 2 opções: ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso, você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. É bom roteiro, hein? Nossa, bonita essa história. Não é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira? Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de uma centena de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, cultural e de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Cabe, todo mundo cabe, assim. Acho que a nossa produção só cresce. A gente sempre teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Alexandre Aires. Ele falava no bloco anterior, secretário, que é uma política que parece ser cara. Os municípios tinham muitas dificuldades. Qual a principal dificuldade dos municípios anteriormente? Olha, o custo para a manutenção de um aterro sanitário ele é muito alto. O custo para a construção de um aterro sanitário, nenhum município de Alagoas tem condição.
E hoje, o que o município tem mais dificuldade, o que os municípios têm mais dificuldade, é no transporte. Porque se você observar, municípios como Mar Vermelho, Pindoba, Champreta, indo um pouquinho mais longe, Delmiro Gouveia, cada um tinha o seu lixão ali na própria cidade. Então, o custo de deslocamento da sua caçamba ou do seu caminhão compactador para jogar num terreno baldio, que se tornou um lixão dentro da cidade, ele era um. A partir do momento que a gente regionaliza e os municípios são obrigados a percorrer 40 quilômetros, 50 quilômetros por dia para transportar esse resíduo, esse custo aumenta. Então, a grande dificuldade dos gestores municipais passa por esse custeio do transporte. E a implantação em consórcio, o custo é dividido? Esse município que recebe, eu acredito que não seja uma alegria, eu acho que dois tipos de investimento que nenhum morador se vangloria, é presídio e lixão, né? Como é que esse município tira algum proveito disso? Olha, as áreas foram previamente estudadas. Nós temos hoje uma central de tratamento de resíduo aqui no Pilar, que é uma central privada, de um grupo privado alagoano. Nós temos uma central de tratamento no município de Craíbas, na divisa com Arapiraca. Nós temos uma central de tratamento pública lá em Olho d'Água das Flores, que é gerida pelo consórcio ali da região de Olho d'Água, e hoje ela atende todo o sertão. Então, são 27 municípios destinando só para essa central de Olho d'Água das Flores. E nós temos a de Maceió, que em razão de uma lei municipal, ela só permite Maceió realmente destinar para lá. Então, com esses 4 aterros, essas 4 centrais, a gente está conseguindo contemplar o Estado. Ainda há necessidade de mais 2 aterros, a meu ver. Um para a região norte e um para a região sul. E nós iríamos contemplar e encurtar as distâncias. Porque hoje tem município como Penedo, que vai encerrar na próxima sexta-feira, que vai destinar para Arapiraca, lá para Craíbas ou para o Pilar, e são mais de 50 quilômetros. Então fica realmente um custo alto para a prefeitura. No sentido desse investimento, chega a ter investimento externo? É possível ter investimentos de outras esferas, de outras instâncias para ajudar nisso? Olha, nós temos estudado algumas maneiras de que para que o governo de Alagoas possa contribuir financeiramente através da criação de um fundo estadual de resíduos sólidos e a gente possa dividir essa fatura com os municípios e contemplá-los com essa ajuda. Então, isso está sendo estudado. Nós temos também um outro ponto que está sendo discutido com a Secretaria da Fazenda, que é o ICMS ecológico, que a partir daí a gente conseguiria que o município que atendesse a legislação pudesse ser contemplado com uma cota à parte do ICM e a partir daí ele diminuir esse custo. Então são estudos e o governo de Alagoas tem realmente buscado formas de ajudar os municípios. Para depositar o resíduo sólido na cidade, se paga? Faz algum valor, exemplo, Pilar, uma cidade, vamos dizer, Atalaia, para poder depositar esse resíduo sólido em Pilar, paga algum tipo de crédito? Ela paga não ao município, ela paga a central de tratamento que faz o tratamento. Então isso é pesado diariamente e a partir daí ela paga no final do mês um custo. Essa central ela é privatizada ou é uma PPP? Não, ela é privada, não é nem privatizada, ela é privada. Ela é privada. Não tem vinculação nenhuma com o poder público, seja ele municipal ou estadual. Eu vi que tem um investimento também da Codevasf agora, de caminhões, como é isso funciona? Isso, a Codevasf adquiriu alguns caminhões compactadores e vai contribuir com os municípios doando esses caminhões para que os municípios possam atualizar a sua frota, aqueles que já possuem, e aqueles que ainda não possuem deixar de utilizar a caçamba para utilizar um caminhão compactador. Mas é importante frisar que isso só foi possível porque o governo de Alagoas criou e entregou aos municípios os planos intermunicipais. Então, hoje os municípios alagoanos estão aptos a buscar e captar recursos no governo federal, nos bancos de desenvolvimento, porque existem esses planos que a lei determina, a política nacional determina, e Alagoas tinha ficado para trás. Alagoas não possuía nenhum tipo de legislação, nenhum tipo de planejamento, e hoje não. Hoje, além de fechar os lixões, os municípios alagoanos estão aptos a continuarem investindo em coleta seletiva e melhoria na qualidade de vida da população. São 7 planos. Como é que se constrói um plano intermunicipal? Como o Estado pôde contribuir com isso? Olha, nós tivemos que reunir todos os municípios. Os 7 planos é um para cada consórcio. Nós temos 7 consórcios. Então, nós reunimos os municípios,
solicitamos que os municípios indicassem técnicos para que pudessem acompanhar, e aí foi feito um levantamento. E hoje é possível ter esse encerramento dos lixões, porque antes, Wendel, nós fizemos esse planejamento. E o que isso quer dizer? A cidade de Craíbas não foi escolhida de forma aleatória para ter um aterro sanitário. O município de Pilar não foi escolhido de forma aleatória. Tudo isso parte de um planejamento. Então, o poder público tinha a previsão de, lá em Pilar, construir um aterro sanitário. Ele seria custeado pelo governo de Alagoas, seria custeado pela União ou pelo consórcio público. Só que um aterro sanitário custa no mínimo 5 milhões de reais e demora de 2 a 3 anos para ficar pronto. E o poder público não teve essa condição financeira. Então, a iniciativa privada viu esse nicho de mercado e isso favoreceu o poder público, que não precisou dispor de nenhum tipo de recurso e está cumprindo a legislação. A gente pôde observar em alguns, se isso pode ser o futuro, que em alguns locais do mundo, esse depósito de resíduos sólidos produz inclusive créditos de carbono, além das atividades. A gente vai falar um pouco mais sobre a reciclagem, mas há a possibilidade de se explorar também essa atividade de outras formas? Sim, e aí o mundo inteiro tem explorado dessa maneira. A gente tem buscado meios e o nosso trabalho ele é passo a passo. Agora, com o encerramento dos lixões, nós iremos discutir o fortalecimento e o reaproveitamento. Eu acho que agora, eu entendo que agora o segundo passo é a gente diminuir esse custo. E a gente só consegue diminuir esse custo se a nossa sociedade estiver educada ambientalmente para entender que o município vai colocar naquele caminhão compactador aquilo que não pode ser reaproveitado. Então, resto de comida, material orgânico, tem que ir para compostagem, isso aí vira adubo para a agricultura. Latinhas, plástico, papel, garrafas de vidro, isso não pode ir para o aterro sanitário. Pneu não pode ir para o aterro sanitário, porque isso é pesado diariamente e isso aumenta o custo do município. Então, a sociedade precisa dar a sua contribuição. Dinheiro jogado fora, né, secretário? Sem dúvida, dinheiro jogado fora. Você tem situações, exemplo, que a gente pôde já entrevistar aqui nessa bancada, exemplo do lixo produzido pela casca do sururu sendo investido em construção civil, a casca do maçunim em roteiro sendo utilizada em fabricação de tijolo. Tem muita coisa que a gente joga fora e poderia gerar renda, não poderia, secretário? Bastante, bastante. É como eu te disse, o Brasil ainda está muito atrasado no reaproveitamento dos materiais. A logística reversa, que nada mais é do que a obrigação do fabricante de recolher aquilo que ele colocou na sociedade. Então, nós temos hoje recolhimento de pneus, custeado pelos fabricantes de pneus, recolhimento de lâmpadas fluorescentes, custeado também pelos fabricantes, e isso tem uma obrigação e o Estado tem cobrado, junto com o governo federal, que esses fabricantes também participem, que a indústria também não só pense na aferição de receita e de lucro. A gente precisa que a indústria faça também a sua parte nesse grande projeto de preservação do meio ambiente. O senhor está 3 anos, 4 anos? 3 anos e 5 meses. 3 anos e 5 meses. Qual a maior dificuldade que você encontrou? Olha, a primeira foi a burocracia. A burocracia é uma dificuldade, eu tenho um desafio muito grande no que diz respeito à implementação da política de meio ambiente e recursos hídricos aqui em Alagoas. E a sociedade cansou, com o passar do tempo, cansou das promessas, cansou dos discursos. Então, hoje o cidadão ele acha e ele entende que se está demorando é porque o secretário não trabalhou, é porque o governador não está interessado em fazer, e por muitas vezes não é. A gente trabalha 10, 12 horas por dia tentando realmente alcançar os objetivos. E não pode desanimar quando a burocracia tenta ser mais forte do que a nossa vontade. E isso realmente eu consideraria como o maior desafio. Eu tenho uma grande sorte de ter sido secretário esse tempo com um governador como o Renan Filho. Pela primeira vez, Alagoas tem um governador que se preocupa com o meio ambiente. Antes era uma política relegada a segundo plano. Relegada, ninguém nem conhecia o que era a SEMAR. Wendel, se você não fosse da imprensa ou da área ambiental, você não sabia o que era a Secretaria de Meio Ambiente, nem que ela existia aqui em Alagoas. E hoje ela tem uma boa visibilidade graças à priorização que o governador deu a esse trabalho e fez com que a gente conseguisse encerrar todos os lixões. E um outro marco muito importante é levar água para quem mais precisa. Nos últimos 3 anos e 5 meses, nós fizemos 620 poços aqui em Alagoas. Pois é, isso a gente vai falar também no próximo bloco, mas para encerrar esse assunto dos lixões, tem algum caso de lixão que foi fechado
E ainda houve desobediência, algum tipo de denúncia nesse sentido? Não, toda mudança, ela gera no início algum tipo de tentativa, e o brasileiro ele tem esse costume de ser mais sabido do que os outros. Mas o IMA tem cobrado e tem fiscalizado, o Ministério Público tem fiscalizado, e é um caminho sem volta. Não há mais como voltar atrás. Alagoas agora é um estado sem lixão a céu aberto, e nós, enquanto agentes do poder público, iremos cobrar e reprimir qualquer tipo de tentativa de burlar a lei. Pois bem, eu estou aqui com Alexandre Aires, secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A gente vai para mais um intervalo. Na volta vamos falar mais sobre o abastecimento de água. A gente volta já. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Vou à praia e meus amigos sempre perguntam, pra quê? Queimar a sola do pé e a palma da mão? Desde lá as primeiras séries, muitos professores olham para os alunos negros e acham que não vale a pena investir neles. Entrei num táxi com um amigo também negro e, de repente, o motorista estava encerrando o dia. Minha mulher e eu saímos de férias. Chegamos no hotel e eles falaram, não pode entrar aqui. Aqui é hotel de família. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. O mundo hoje funciona assim. As pessoas trabalham, ganham dinheiro e consomem. Alguns consomem muito e muitos consomem pouco. Todo esse consumo tem seu preço. E para que o mundo não pare, precisamos consumir com responsabilidade. Aprenda a manter esta máquina em harmonia. Junte-se ao IDEC e lute por um mundo melhor. IDEC, 20 anos trabalhando por um consumo justo e sustentável. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Alagoas, Alexandre Aires. A TV Assembleia ela passa para a região metropolitana, secretário, e eu acredito que quem passou na região metropolitana alguns dias sem água sabe o quanto é sofrível, o quanto é complicado. Há municípios, ou havia pelo menos, municípios em Alagoas que passavam vários e vários dias sem água. Como é que está essa questão desse abastecimento? Como a Secretaria pensou nesses 3 anos e 5 meses isso? Quando assumimos, em janeiro de 2015, nós estávamos no ápice da seca. Era uma estiagem prolongada já e nós chegamos a um fato inédito aqui em Alagoas, dos 102 municípios, 77 declararem estados de emergência. Nós tínhamos município na região litorânea sem água. Municípios banhados pelo Rio Paraíba, historicamente, como Capela, Viçosa, Cajueiro, sem água. E aí nós passamos a atuar em 2 frentes.
É a primeira com investimento em infraestrutura hídrica, porque Alagoas, a parte hídrica e a gestão de recursos hídricos em Alagoas se tornou uma coxa de retalho. A Casal, costumeiramente, era um cabide de emprego político, onde a cada governador que entrava colocava um apadrinhado político na companhia, e aí a Casal virou um patinho feio da gestão. Sim. A Casal, ninguém defendia a Casal, não tinha defesa a Casal prestava um péssimo serviço à sociedade. Além de ser deficitária. E costumeiramente deficitária. E aí o governador Renan Filho, quando foi discutir a gestão de recursos hídricos aqui em Alagoas, chamou à mesa a nossa secretaria, chamou a Casal e a CEINFRA, a quem a Casal é vinculada de forma institucional, e nós passamos a dar um caráter técnico, estritamente técnico à Casal, e hoje já estamos colhendo os frutos. A Casal hoje ela é superavitária, a Casal hoje tem um poder de investimento de 50 milhões de reais ano, e a sociedade, quem está nos assistindo, não tem essa dimensão, porque ouve falar em números e não tem essa dimensão do que é e de quanto representa 50 milhões para uma empresa que há alguns anos dava prejuízo, e hoje ela tem 50 milhões de reais sobrando no seu caixa para poder investir na melhoria do abastecimento. Eu posso estar enganado, secretário, mas eu acho que eu já cobri aqui na Assembleia algumas matérias da Casal pedindo dinheiro ao Estado. Há muito, muito. E agora o que acontece? O governador Renan Filho fez um desafio com o presidente Clécio Falcão, e a cada real guardado pela Casal para investimento, o governo do Estado aporta mais um. Então, só para 2017 e 2018, nós temos 100 milhões de reais já sendo investidos em melhoria no abastecimento. Então, eu costumo dizer, por onde eu passo, que a Casal ainda não chegou onde a gente quer. Ainda não está da maneira que a gente quer, ainda tem telespectadores aí me assistindo agora dizendo assim, não, mas na minha casa falta água. É verdade. A Casal ainda não está do jeito que a gente quer, mas já melhorou bastante. A Casal hoje tem condição de ser uma empresa admirada pelos cidadãos alagoanos, porque hoje ela presta um grande serviço e melhorou bastante no que diz respeito ao abastecimento humano. Tem uma parte visível, além da falta de água em algumas regiões, tem uma parte mais visível que são as obras que a Casal realiza, e algumas vezes, repetidamente, você tem situações em que é colocado. Eu já pude entrevistar também aqui o presidente da Casal e ele pôde explicar que em muitos momentos você tem uma infraestrutura que prejudica bastante. Assim como os lixões um dia já foi dito como algo insolucionável, essa parte de infraestrutura pode ter solução em alguns anos? Não tenha dúvida. E aí o governador Renan Filho, como um economista, ele faz conta de tudo. E nós passamos a dialogar e discutir quais os investimentos concretos. Acabou. Aquilo que eu disse a você e que a gente vai sentir daqui a 10, 15, 20 anos. Esses 4 anos do governador Renan Filho foi uma quebra realmente de paradigma. Acabou aquela cultura em Alagoas de se fazer projetos da cabeça de secretários ou de técnicos, projetos que não chegavam a lugar nenhum, ou que quando eram executados, eles não tinham uma consequência efetiva para a sociedade. Então, aquilo que eu te dizia, a gente hoje tem um projeto, para você ter uma ideia, de captação de água do Canal do Sertão para o município de Inhapi. Eu, assim que assumi, fui ao município de Inhapi, que fica a 300 e poucos quilômetros de Maceió. E aí, chegando na casa do prefeito, à época, que depois foi reeleito, o Zé Cícero, e lá faziam 3 meses que não chegava água na casa do prefeito, na zona urbana da cidade. Você imagine a zona rural desse município. E hoje nós estamos interligando o Canal do Sertão ao abastecimento de água da cidade. E aí nós vamos dar um ganho numa qualidade de vida muito grande para aquele importante município do Alto Sertão alagoano. Mas conta, nesse sentido dessa interligação, a Secretaria ela é responsável por a gestão do Canal do Sertão? Isso, o governador criou um comitê gestor do Canal do Sertão e a Secretaria de Recursos Hídricos, nós somos o presidente desse comitê e toda a gestão desses recursos hídricos, o balanço hídrico que é executado, porque não adianta a gente liberar essa água para o Alto Sertão e para o Médio Sertão, porque o nosso objetivo é que a água chegue em Arapiraca. Então, nós fazemos um balanço hídrico, contratamos consultores da UFAL, a universidade tem contribuído nesse sentido, para que a gente possa ter uma segurança hídrica por muitos e muitos anos. Mas hoje, o que é possível já ser feito? Hoje nós já temos uma adutora do Alto Sertão ligada ao canal, 9 municípios do Alto Sertão já estão interligados ao canal,
estamos construindo essa adutora que vai ligar o município de Inhapi e até o final do ano nós iremos entregar a adutora da Bacia Leiteira, que é uma adutora que vai atender 18 municípios do Médio Sertão Alagoano. A gente está falando aí, Wendel, de água para quase 1 milhão de pessoas que não recebiam e que essa água vinha do São Francisco e quando a vazão do São Francisco baixava, essa água chegava em dificuldade. Mas essas pessoas, esse 1 milhão de pessoas, já recebem em casa isso? Essa água vai para a zona urbana. Essa água vai para a zona urbana. E aí foi boa essa tua pergunta, porque nós estamos falando aqui de melhorias da Casal. Mas a Casal, bem ou mal, ela chega na zona urbana. E aí o bicho pega na zona rural. Na zona rural, o cidadão do Sertão e do Agreste, ele dependia, e eu vou falar realmente no tempo passado, ele dependia de água das chuvas ou de caminhão-pipa. E aí não tem coisa pior, com todo o respeito que eu tenho aos pipeiros, mas não tem coisa pior do que um cidadão estar com sede precisando de água e depender de um pedido a um prefeito, a uma liderança comunitária ou a um vereador. E aí nós criamos o programa de perfurações de poços. Para tua surpresa, eu acho que você não sabe, e aí muita gente em casa também não sabe, a Alagoas possui 2 máquinas perfuratrizes. Essas máquinas custam no mercado hoje 5 milhões de reais cada máquina dessa. Adquirida recentemente? Adquirida em 2014. Quando assumimos, essas máquinas estavam estacionadas na estação de tratamento de água da Casal, lá no Benito Bentes. E aí eu fui indagado por um técnico, já que trabalha há 20 anos na Secretaria de Meio Ambiente, o Wilton Rocha, que é um geólogo muito respeitado. E o Wilton me dizia: secretário, essas máquinas não podem ficar ao relento quando o povo está com sede no sertão e no Agreste. Vamos colocar as máquinas para funcionar? E aí eu perguntei para ele: Wilton, e o governo anterior fez o que com essas máquinas? Ele disse: 14 poços. Quando as máquinas chegaram doadas pelo governo federal, o governo perfurou 14 poços de forma experimental e depois guardou porque não tinha quem operasse. Nós fizemos um destravamento burocrático, conseguimos realizar uma licitação para terceirizar a utilização dessas máquinas. Sim. E hoje nós temos a marca de 620 poços perfurados no estado. Isso beneficia quantas pessoas, mais ou menos? Hoje a gente calcula numa média de 200 mil pessoas beneficiadas diretamente com água a partir desses poços. E eu tenho aí uma demanda ainda muito grande para serem perfurados, uma solicitação de prefeituras, cooperativas, igrejas. Já fizemos poços no presídio aqui em Maceió, já fizemos poços para o Tribunal de Justiça nas comarcas, já fizemos poços para igrejas católicas, evangélicas, cooperativas, sindicatos rurais, prefeituras, enfim. Todos que solicitaram e que deram um caráter público a essa solicitação, o governo de Alagoas chegou junto, conseguiu perfurar esse poço e trouxe esse benefício. Alagoas tem um bom aquífero? Olha, nós temos hoje um aquífero considerado como razoável para que a gente possa levar essa água. O grande problema da gente, e aí é do semiárido nordestino como um todo, é que essa água subterrânea do semiárido ela é uma água salobra, imprópria para o consumo. Entendi. Então é necessário que a gente instale um equipamento chamado de salinizador. A partir daí essa água é purificada e a gente consegue entregá-la de forma potável e diária à casa do cidadão alagoano. Eu percebo que só em Craíbas 400 moradores foram beneficiados com uma política dessa. São muitos que estão sendo instalados? Muitos. Nós já instalamos 50 sistemas até agora, nos últimos 3 anos, e a previsão é que a gente atinja até o final do ano 150. Então são 50 já instalados e mais 100 até o final do ano. São 150 sistemas instalados nos primeiros 4 anos do governador Renan Filho e em torno de 200 mil pessoas atendidas com esses desalinizadores. Ou seja, se unirmos essa política de abastecimento de água com os poços artesianos, com o canal do Sertão interligado, e com as cisternas que são da gestão de agricultura... Da Secretaria de Agricultura. Pode-se dizer que em 4 anos muito já foi feito sobre esse abastecimento? Muito já foi modificado? Olha, na prática? Muito já foi modificado. Agora, a necessidade ela é muito grande. Eu fui a Palmeira dos Índios nos últimos 15 dias. Eu estive lá com o prefeito. Lá nós vamos entregar 12 sistemas. São 12 comunidades rurais que deixarão de depender do caminhão-pipa porque passarão a ter água dessalinizada. Lá tem mais de 100 povoados. Eu fui à Estrela de Alagoas, Wendel, sem querer te interromper, entregamos 8 ao prefeito lá, as comunidades, 8. Lá são 48 comunidades rurais. Então, o desafio ainda é muito grande para a gente, mas o que dá força a gente é saber que a gente está num caminho certo. Essa comunidade que você citou de Craíbas, é a comunidade Riachão.
lá em Caraíbas, e eu fui com o prefeito lá entregar nesse dia. Foi um dia muito emocionante, porque essa comunidade fica a 20 quilômetros da zona urbana de Caraíbas, estrada de barro. E o prefeito me dizia: secretário, para eu levar essa água de caminhão-pipa para essa comunidade, eu vou buscar ela no Peleve, que fica em Limoeiro de Anadia. Sim. E ele disse assim: eu gasto 50 quilômetros para ir e 50 para voltar, para levar 12 mil litros de água a cada 2 dias para essa comunidade. Nós entregamos lá um sistema que vai dar 5 mil por hora para uma comunidade de 90 famílias. Então, é um ganho muito importante e é um ganho real, onde a água chega de forma imediata na porta da casa do cidadão. É a parte mais recompensadora de se trabalhar na parte pública, né? Eu costumo dizer que quando eu vou para o sertão, eu volto com as baterias recarregadas para enfrentar o desafio. A gente vai mostrando isso, a gente vê que em algumas ações, o estado de Alagoas, como um estado pobre que é, ele depende de ações da União. Quanto a bancada federal tem sido importante para isso? É muito importante a sua pergunta, porque esse convênio, esse programa, que é o Água Doce e o Água para Todos, eles são decorrentes de convênios federais. Alagoas, o programa de perfurações de poços com as máquinas próprias do Estado é um programa com recursos próprios. O governador já gastou 10 milhões de reais nos últimos 3 anos só perfurando poços com recursos próprios. Mas nós temos, em paralelo a isso, 2 convênios firmados com o governo federal para instalação dos dessalinizadores, porque são equipamentos caros. E o governo não teve condição de adquiri-los de imediato. Então, o trabalho da bancada federal tem sido importante para destravar esses recursos. Eu, sem querer citar nomes, mas eu poderia destacar o senador Renan Calheiros, o deputado federal Marcos Beltrão, que sempre ajudaram ao nosso trabalho em Brasília no que diz respeito à visita aos ministros, demonstrando a importância da liberação desses recursos para Alagoas, porque a seca, ela assola o Nordeste todo, então fica uma guerra, no bom sentido, de secretários, de governadores em Brasília, buscando aquele recurso para poder atender a sua zona rural, a zona rural dos seus sertões. E aí nós tivemos esses 2 gigantes lá em Brasília, que foi o senador Renan e o Marcos Beltrão. Que é importante mostrar que também há um trabalho legislativo que precisa ser vinculado nesse sentido, principalmente nessa questão da destinação de recursos. O Canal do Sertão tem hoje 114 quilômetros, secretário. São 250, se eu não estou enganado. São 250. O alagoano pode dizer que essa água chega em Arapiraca em quanto tempo? Olha, eu acredito que nos próximos 4 anos nós teremos esse grande resultado, que é essa água chegando em Arapiraca. Né? Você vai dobrar a extensão da obra em 4 anos? É porque não dá para demorar mais, sabe, Wendel? Eu tenho conversado com o governador, conversado com os secretários, com o Fernando, secretário de Infraestrutura, com o Santiago, secretário de Agricultura, e a gente sabe que não dá mais para aguardar, até porque o custo do canal ele é muito alto, o custo de manutenção do canal é muito alto. Então o canal precisa se pagar. E a gente precisa pensar aquele canal para os próximos 20 anos. Não dá para pensar o Canal do Sertão para a gestão do governador Renan Filho. Nós precisamos que esse canal passe a funcionar cada vez mais, fomentando a cadeia produtiva agrícola naquela região, abastecendo as cidades com água potável, através do tratamento da Casal, e a partir daí você gerando uma grande cadeia econômica social na região. Se não tiver isso, não teve para que construir o canal, não teria para que construir o canal. O canal apenas para abastecimento humano, ele não é necessário. A gente precisa fomentar a cadeia agrícola a partir do uso da água do canal. A gente está indo para o nosso último intervalo. Eu estou aqui com o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Alexandre Aires. A gente volta daqui a instantes. Eu gostaria de conversar agora com você que vai ser mamãe. Procure seu médico e peça a ele para você fazer um teste HIV/AIDS. Faz parte do seu pré-natal, uma maneira que você tem de cuidar do seu filho, mesmo antes dele chegar no mundo. Cuidando de você, você cuida daquele que você ama.
voltamos com o programa Ponto de Vista, este que é o último bloco. Estamos aqui com o secretário Alexandre Aires, secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Secretário, a gente falou aqui já de água, de lixão, mas meio ambiente ainda tem a imagem, em qualquer grafismo, da árvore, né, da parte mais verde da história. E no dia 6 de junho a Secretaria está lançando um plano de reflorestamento das matas ciliares. Que plano é esse? Eu passei os últimos 3 anos com um desafio que me parecia mais difícil do que encerrar os lixões, que era o fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas. O Comitê de Bacia Hidrográfica, para quem não sabe, ele é chamado de Parlamento das Águas, onde o poder público, os usuários e a sociedade se reúnem para gerir as águas dos mananciais, dos rios, daquela bacia hidrográfica. Então nós temos 5 principais aqui em Alagoas que estavam desativados há muitos e muitos anos. E eu dialogando com grandes militantes da área ambiental e eles constantemente me cobrando essa reativação, o Ministério Público, a doutora Lavínia Fragoso também como grande parceira, sempre orientando, fiscalizando e cobrando que o Estado de Alagoas desse esse salto. E aí nós conseguimos reativar esses comitês no último semestre e estamos fazendo agora uma pactuação, numa espécie de convênio, onde o Estado vai inicialmente aportar um recurso para que os comitês possam começar a andar com as suas próprias pernas, mas faltava um programa de recuperação das matas ciliares das bacias hidrográficas. E aí... Por que as matas ciliares são importantes? Deixa eu te explicar e vou te dar um exemplo concreto. Nós tivemos o ano passado uma grande cheia que assolou os municípios principalmente os municípios de Marechal Deodoro e do Pilar. Certo. As lagoas inundaram as cidades e isso aí foi causado nada mais, nada menos pela utilização indevida das margens dessas lagoas, dos rios também do Mundaú e do Manguaba. E, consequentemente, quando você desmata uma mata ciliar, que é aquela mata que fica ali protegendo os mananciais, toda essa circulação de terra vai para dentro da lagoa. E isso, somado aos lixos, aos resíduos sólidos que a população, de forma equivocada, lança nesses mananciais, isso forma uma camada de sedimento que, quando inunda, isso vai para a água, tem que correr para algum lugar. Somou esse fato à maré cheia da época, e essa água desagou nos municípios de Marechal e do Pilar. Então a proteção e a preservação das matas ciliares dos nossos rios e lagoas, ela é primordial e importantíssima. Claro que somado a um trabalho hoje em dia de desassoreamento. A gente precisa reparar o que foi feito nas lagoas sob o risco de que virem mangues daqui a pouco. Então esse trabalho vai ser lançado agora no começo de junho, esse grande programa que a gente está chamando de Planta Alagoas, e o desafio é, em 4 anos, plantar 1 milhão de mudas em nosso estado. Isso daí em que parte? Assim, na parte das bacias, ela envolve que regiões assim, que pode ser distribuído esse 1 milhão de mudas? Olha, esses 5 comitês principais, eles estão bem distribuídos. Nós temos o comitê do Piauí, certo, que fica com a região de Limoeiro de Anadia, Arapiraca, naquela região. Nós temos o comitê da bacia do Rio Coruripe. O Rio Coruripe começa em Palmeira dos Índios e vai até a cidade de Coruripe. Então ele abrange ali uma grande parte do Agreste e vai até ali a região sul do nosso estado. Nós temos o Pratagi, que fica aqui na sua maioria aqui em Maceió. Nós temos o São Miguel também, que é muito importante, que lá banha lá também o município de São Miguel dos Campos. E temos o Celme, que é o complexo das nossas 2 lagoas, da Mundaú e da Manguaba. Então você vê que a gente está dando uma cobertura muito grande ao estado. E esse 1 milhão de mudas, eu fiz questão de reunir os secretários de meio ambiente de todos os municípios de Alagoas, na AMA, nos últimos 15 dias, e elas não ficarão concentradas, essas mudas, apenas nesses municípios. A secretária de Flecheiros já solicitou algumas mudas para fazer um trabalho de educação ambiental, município de Porto Calvo, enfim. Essas mudas serão distribuídas com todos os municípios alagoanos para que a gente possa realmente tornar Alagoas um estado mais verde. Nesse sentido, a muda já está preparada? Já foi feita? Isso daí já está confeccionado nesse sentido? Nós já temos a garantia para 2018 das 250 mil mudas e a partir do ano que vem nós iremos adquirindo essas mudas para que possamos encerrar nos próximos 4 anos 1 milhão. Mas para esse ano já está garantido 250 mil mudas, que será o start do programa. A gente vê também que isso daí pode ser, além das matas ciliares, envolver as prefeituras, como tem sido dito, para
aumentar a arborização nas cidades? Não, sem dúvida. Esse trabalho ele não vai ficar restrito apenas às matas ciliares. Nós iremos também recuperar nascentes a partir do plantio dessas mudas e é um grande trabalho. É um trabalho realmente do governo de Alagoas com os municípios para que a gente possa espalhar, vamos chamar assim, essas mudas pelos 4 cantos do nosso estado. A gente está chegando na reta final, secretário, da nossa entrevista, e eu imagino que quando se passa 3 anos e meio de gestão, você pode olhar para trás e fazer um balanço, que é o que tem sido feito de uma certa maneira, mas você pode também ver o que é que tem de desafio, o que é que você pode enxergar não só em Alagoas, como para o Brasil. O que é que pode ser enxergado como desafiador, que o Brasil ou Alagoas possa dizer, isso daqui é um avanço significativo para a política de meio ambiente? Olha, para a política de meio ambiente e de recursos hídricos, eu considero como um dos maiores desafios a recuperação do Rio São Francisco. O que vem sendo feito com o Rio São Francisco, e é uma crítica que eu faço ao governo federal, de forma veemente, e nos debates que eu tenho participado, representando o estado de Alagoas, tenho deixado clara a nossa posição. Nós que somos do Baixo São Francisco, Alagoas e Sergipe, nós temos sido muito prejudicados pelos estados da Bahia, de Minas Gerais, que têm utilizado essa água de forma independente, vamos chamar assim, em detrimento dos estados co-irmãos. E isso tem prejudicado por muitas vezes o nosso estado. Eu tenho aí o município de Piaçabuçu, na foz do Rio São Francisco, fazendo racionamento de água em razão da redução da vazão do São Francisco. Isso é absurdo. Isso pelo barramento, secretário? Não só pelo barramento, mas pelo uso desregulado. E hoje há um desvirtuamento, porque a priorização hoje do governo federal, o Rio São Francisco é um rio federal, e é gerido pela Agência Nacional de Águas, mas há um desvirtuamento muito grande, porque a priorização do rio hoje é para a geração de energia elétrica, em detrimento da preservação do rio, do pescado que antigamente existia no rio, da navegabilidade, da preservação e da utilização para abastecimento humano. E aí é uma contradição muito grande, porque a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela diz que em caso de escassez hídrica, a priorização deve ser o abastecimento humano, mas não vem sendo feito isso. E aí o governo federal, ao invés de buscar meios de investir recursos em energias novas, energias verdes, como a gente chama, como a energia eólica, a energia solar, coisa que o mundo já vem fazendo há muito tempo, continua investindo em energia, em captação de energia a partir das hidrelétricas. Então, e isso daí em todas as partes do Brasil. Em todas as partes do Brasil. E aí é uma crítica que eu faço ao governo federal e eu entendo como uma necessidade de priorização. O discurso de vamos salvar o velho Chico precisa sair do papel. A gente precisa, de uma maneira efetiva, atuar e o Estado de Alagoas tem cobrado, o governo de Alagoas tem cobrado esse posicionamento. Quero agradecer, secretário. Lembrando que, exemplo, na parte de eólica, eu sei que não é necessariamente a sua parte, mas você acredita que Alagoas teria um potencial para diminuir essa necessidade de um uso hídrico com eólico, com solar, nesse sentido? Olha, Wendel, no solar, sim. Já temos estudos e o nosso semiárido ele tem uma irradiação solar muito grande e a gente poderia ter um campo aí aberto para investimento. No eólico, os pontos são poucos em nosso estado, sendo mais concentrado no Brasil, na região do Nordeste e acima, mais na região de Mossoró, ali no Rio Grande do Norte. Mas no campo da energia solar, a gente tem muito que avançar aqui em Alagoas. Pois bem, eu quero agradecer, quero, antes de tudo, parabenizar pelo trabalho, não só na parte hídrica, como também do meio ambiente, e deixar a TV Assembleia à disposição para as informações, principalmente desses planos como de 1 milhão de mudas. Eu que agradeço. A gente agradece também a você pela audiência. A gente reforça que esse programa também está no YouTube, no Facebook, e em breve a gente volta a se falar num novo programa. Até mais.